Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Informática Básica. Nessa aula, nós iremos ver o que é software. Vamos destrinchar essa palavra software para vocês entenderem como é o conceito de software, como o software é formado e, principalmente, quais são as categorias de software. Lembrando que existem várias categorias, vários softwares específicos para alguma finalidade, mas aqui nós iremos ver as principais, beleza? Então, para isso, vamos lá para o slide. Primeira coisa, conceito. O que é o software? É quem transforma dados em informações. Nós vimos na aula passada sobre dispositivos de entrada e saída, e no caso os periféricos e também no hardware, e somente os dois, somente o hardware e somente o dispositivo de entrada e saída, eles não fazem muita coisa. Somente o hardware não serve para muita coisa, e o dispositivo de entrada e saída eu só consigo entrar em informações e tirar informações. Porém, intermediário esses dois, existe o software. E o que o software faz? Ele lê as informações digitais e transforma em vídeo, em gráfico, em áudio para vocês, para nós usuários, beleza? Então, sem ele, também não seria possível nós estarmos agora, nesse momento, assistindo a aula, né? No caso, vocês assistindo e nem eu gravando a aula para vocês, beleza? E é o software que torna o computador útil, beleza? Juntando. Por quê? Porque ele junta esses dispositivos. Ele junta os dispositivos de entrada e saída e gerencia o hardware e gerencia os recursos disponíveis no computador. Juntando tudo isso, você tem o seu computador. Quando eu falo computador, é todos os dispositivos capazes de processar dados. Então pode ser o seu Smart TV, o seu smartwatch, o seu smartphone, o seu tablet, notebook, ou seja, qualquer dispositivo que consiga, de alguma forma, processar dados. Beleza? Então, continuando, o conceito de software. Software é o conjunto de instruções planejadas. Um software não é desenvolvido à toa. Ele foi desenvolvido para resolver uma situação, para atender uma necessidade. E por quem? Pelo desenvolvedor. Ou seja, o que o desenvolvedor fez? Ele pega o passo a passo de uma ação, de uma rotina, e transforma isso em linguagem, em programação, em software, que o computador entenda o que ele tem que fazer, beleza? Só falar para o computador que ele precisa, por exemplo, fazer uma venda, emitir uma nota fiscal, ele não vai fazer, certo? Você não chega no computador e fala assim, computador, me dê um software de gerenciamento de foto, ou de edição de foto. Não. Se ele tiver ali disponível, provavelmente um desenvolvedor que programou aquela rotina, programou aquela situação para atender a sua necessidade, beleza? E essa sequência de passos é dado o nome de algoritmo. Então, esse passo a passo, essa lógica de programação desenvolvida pelo analista de sistema, pelo desenvolvedor, é chamada de algoritmo, beleza? Então, para vocês entenderem, certo? Que tudo no nosso dia é uma rotina. Tudo que acontece é uma rotina. Por exemplo, você trabalha numa empresa de vendas, certo? O vendedor de uma empresa X. Como que ele faz uma venda? Inicia uma venda, seleciona um produto que já está cadastrado, adiciona a forma de pagamento, seleciona se vai ter desconto ou não, acréscimo ou não, dependendo da forma de pagamento, ou dependendo das regras aplicadas ali pelo desenvolvedor. E por fim, finaliza a venda. O software emite o comprovante, emite a nota fiscal. Como que era feito antigamente? Passo a passo. O vendedor pegava os produtos ali, digitava na planilha, num arquivo, num documento, numa nota fiscal manual, todos os produtos, somava os valores manualmente, dava desconto ou acréscimo e finalizava ali, entregava uma cópia para o seu cliente. Viu como que é uma rotina? As pessoas, a nossa rotina não mudou. Mudou a forma de acontecer. Ou seja, o desenvolvedor, ele pegou essa rotina de fazer uma venda manual e transformou em forma digital. Desenvolveu um software que faz exatamente o que nós fazíamos manualmente de forma digital. Beleza? Então, um software é um conjunto de rotinas que foi desenvolvido para atender uma necessidade. E para vocês entenderem melhor como que é uma rotina, por exemplo, no nosso dia a dia, você acorda, toma um café, certo? Vamos supor que você está de férias. E se tiver sol? Tá vendo ali um triângulo? Se tiver sol, o que você vai fazer?
Se tiver sol, você vai para a praia, à noite você vai para o cinema, vai jantar e acabou o seu dia. Se não tiver sol, você vai ler um jornal, após isso você vai ir no cinema e vai jantar e acabou o seu dia. Tá vendo que você tem uma condição, você tem uma rotina e ali no meio você tem uma condição que se acontecer isso, faça isso, se acontecer algo, faça aquilo? Isso também é programável ali no software. Isso também é desenvolvido e pensado pelo analista, pelo desenvolvedor, pela equipe que desenvolveu o sistema. Beleza? E centralizando a nossa ideologia, a nossa ideia, o hardware ele está no centro. Tá vendo ali nesse gráfico? O hardware ele está no centro. Porém, a segunda camada já é o sistema operacional. Nós vamos ter uma aula específica de sistema operacional mais para frente, e nós vamos entender a diferença de cada um deles e para que ele serve, as principais rotinas dele. Tá? Não vamos aprofundar esse assunto agora. E nós temos o próximo, que é o software, que a gente está estudando agora, e os usuários de saída. Os usuários, né, que são os usuários, consumidores finais dessas informações, desse dispositivo. Por exemplo, vocês é um consumidor, é um usuário que está consumindo a minha aula nesse exato momento. Eu sou um usuário do sistema. Por quê? Porque eu estou gravando essa aula nesse momento, beleza? Então, tá vendo que o usuário, ele é o final, ele é a ponta desse gráfico, dessa utilização. E vamos agora focar, destrinchar nas classificações, né, nas principais classificações de um software. O software, ele se divide entre básicos, aplicativos e utilitários. Os básicos e os utilitários, eles se divide em mais algumas categorias, como o software de aplicação, que é o genérico e o específico, e o base ou de sistema, que é os utilitários ou sistema operativo, que são shell e kernel. Beleza? A gente vai ver cada um deles agora. O software de base ou de sistema, vou colocar aqui em tela cheia para vocês, é um conjunto de pequenos programas ou procedimentos que fazem gestão de recursos e operação de base de um sistema computacional. Para quem já entende um pouco de informática, já matou essa charada, já sabe de qual tipo de sistema que eu estou falando. E sim, se você falou sistema operacional, é isso mesmo, é o sistema operacional do seu computador, notebook, do seu celular, do seu smartphone. Beleza? É eles que têm rotinas que gerenciam todos os recursos do computador. O que são recursos? Placa-mãe, processador, memória, armazenamento, são esses recursos disponíveis para o computador. Dispositivo de entrada e saída, caixinha de som, televisão ou monitor, certo? São esses que é gerenciado pelo sistema. E inclui-se um núcleo de sistema operativo, que é um conjunto de programas auxiliares que eu acompanho. Por exemplo, no Windows ou até mesmo no Linux, você tem bloco de notas, calculadora, calendário. E no seu smartphone você tem o aplicativo de configuração, o aplicativo da câmera, o aplicativo de galeria, que são aplicativos que já vêm embarcados no sistema operacional, você não precisa instalar, certo? Ele já vem instalado para facilitar a utilização do hardware em si, beleza? E o software de aplicação é o conjunto de programas que desempenham tarefas, em particular para a utilização do computador. Tá? Por exemplo, compiladores, interpretadores, aplicação, etc. O que são compiladores? Compiladores são softwares que transformam a linguagem de alto nível, que é a linguagem de programação utilizada para desenvolver um software, para a linguagem de máquina. O que é a linguagem de programação? É para vocês já entenderem. Linguagem de programação é a linguagem utilizada para desenvolver um software, um aplicativo, um site. Por exemplo, na linguagem web, você tem principalmente PHP, linguagem de marcação CSS, HTML, JavaScript, são algumas das linguagens utilizadas para desenvolver web. Já em desktop, você tem aí o Delphi, que é uma linguagem utilizada para desenvolver aplicativos para Windows, certo? Que também é mantido pela própria Microsoft. Tá? E o que eles fazem? O que o Delphi faz, por exemplo? O Delphi ele compila o software programado em linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, que são os zeros e uns, que é o que o computador entende, que o sistema operacional entende para fazer algo, beleza? Então, o software básico é o sistema operacional, que ele é o gerenciador de recursos do computador, CPU, memória, disco rígido, disco de armazenamento, dispositivo de entrada e saída.
É a interface entre o hardware e o usuário, tá? Porque sem ele, nós não conseguimos utilizar o computador, nós não conseguiríamos instalar um novo aplicativo, instalar um aplicativo de pacote Office, por exemplo, beleza? E o controle de autenticidade do usuário e implementação de segurança às informações. Por que isso? Tá? E aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Mantenham os dispositivos de vocês atualizados. Eu sei que muita gente acha que chato, né? Todo mês, toda semana, o Windows lançar uma atualização nova, ou até mesmo o Linux, ou o seu celular, o seu aplicativo. Mas mantenha ele atualizado, por quê? Porque essas atualizações não são à toa. Essas atualizações, na sua maioria das vezes, foi feito ajuste no código-fonte do sistema, para corrigir bugs. O que são bugs? São falhas no sistema. E muitas vezes dessas falhas possibilita a invasão de hackers, ou seja, de vazamento de informações. Tá? Então, por isso que manter o seu dispositivo atualizado é primordial para a segurança de vocês, certo? Então, sempre mantenha os aplicativos, o antivírus, o próprio sistema operacional, seja ele Windows, Linux ou Mac, ou até mesmo Android, sempre atualizado. Nunca deixe lá, atualiza depois, deixa para atualizar depois. Não, se tem atualização, já atualiza, que vai ser melhor aí para a segurança de todo mundo, beleza? Porque se houver um vazamento no seu computador, provavelmente esse hacker ele vai ter acesso a todos os dispositivos que estão conectados na sua rede, não somente o da sua máquina, beleza? Então, exemplos aí de sistemas básicos, sistema operacional, é o Windows, Linux e o próprio Windows. Quando eu falo Linux, é todas as distribuições Linux, tá? CentOS, Ubuntu, Debian, tantos outros que estão disponíveis aí no mercado e sempre está aparecendo novos, beleza? E o software de aplicativo? O software de aplicativo é ele que foi desenvolvido para a resolução de problemas concretos como, por exemplo, contabilidade, faturamento, gestão de estoques, controle de produção, certo? Então esses dispositivos são os programas, né? Esses dispositivos, esses softwares, né? Foram desenvolvidos para resolver um determinado problema. E ele se divide em dois, os específicos e os genéricos, beleza? Os específicos, ele dá resposta à necessidade a um dado grupo de utilizadores. Por exemplo, o jogo FIFA. Não é todo mundo que joga esse jogo, né? Não é todo mundo que gosta de jogo de futebol. Então ele foi desenvolvido para um pequeno grupo da sociedade, para resolver um pequeno problema, para atender uma pequena porção dos usuários, certo? Visual Studio, para quem não sabe, é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos, de programação. Ele também foi desenvolvido para atender, não é todo mundo que programa, então não é todo mundo que utiliza essa ferramenta, beleza? Photoshop, CorelDRAW, ou tantos outros softwares que são desenvolvidos especificamente para atender uma necessidade, beleza? E os genéricos? Os genéricos são em execução de uma multiplicidade de tarefas, sem haver necessidade de especificações, que podem ser distribuídos em pacotes, ou exemplo, o próprio pacote Office, certo? Então eles foram desenvolvidos para atender a maior parte dos usuários. Por que eu digo isso? Quem joga FIFA, gosta de jogar o futebol, por exemplo, provavelmente não gosta de jogar PUBG. Não joga um jogo de FPS. Ou até mesmo não usa o CorelDRAW, tanto profissionalmente, tanto casualmente, certo? Porém, ele utiliza um navegador de internet, tá? Seja ele um navegador Google Chrome ou Opera, ou qualquer dessa categoria. Ou seja, ele utiliza um navegador. Então, você tem ali dispositivos, programas, softwares, que foram desenvolvidos para atender uma pequena porção dos usuários, certo? Um game, uma ferramenta de trabalho. E você tem, por outro lado, um software que foi desenvolvido para atender uma grande porção dos usuários. Por exemplo, pacote Office, navegadores, o Adobe Reader, que é leitor de PDF, o MS Office e tantos outros dispositivos. E mesmo se a pessoa não faça algo específico, se ele tem um computador, se ele tem um celular, ele vai precisar desses dispositivos, desses programas, beleza? Esses aplicativos em geral. Um outro exemplo de software básico é o sistema gerenciador de banco de dados,
provavelmente aí poucos de vocês devem ter escutado, mas é o SGBD, que é um conjunto de programas que controla a criação, manutenção e uso dos bancos de dados por uma organização e seus usuários finais. Provavelmente na sua empresa, né? Provavelmente ele é na sua empresa, onde você trabalha. Se você tem um software gerenciador, mesmo que seja web, essas informações estão armazenadas em um banco de dados, certo? Que é gerenciado por um SGBD, que ele pode ser Oracle, MySQL, pode ser da Microsoft, pode ser o Postgres, pode ser o Firebase. Ou seja, existe também dezenas de software baseados para um SGBD, ou seja, para atender essa necessidade. Beleza? E outros exemplos de software de aplicativos, nós temos o próprio pacote Office. Administrativos, se você utiliza aí um programa na sua empresa de gestão de caixa, de lançamento de nota fiscal, de vendas, relatório financeiro, são softwares administrativos. Os científicos são, por exemplo, um aplicativo de realidade aumentada, que dê para ver, por exemplo, um coração, um pulmão, por exemplo, é utilizado para fins científicos, para prever, para previsão de tempo, por exemplo, certo? São aplicativos, são softwares focados no ramo científico. E os educacionais. O CBK, por exemplo, que você está usando para acessar a minha aula, nesse exato momento, é um software educacional. É um software web que você acessa pelo navegador, mas é um software, beleza? E o outro exemplo é a minha biblioteca, onde você, aí que é a parceria da faculdade, que você tem acesso aos livros, aos editores, a tantas obras ali para você ler sem nenhum custo. Então também é um software, também é uma ferramenta desenvolvida para atender uma necessidade, com foco educacional. Beleza? Os softwares utilitários. Tá? Os softwares utilitários são softwares que nos ajudam a resolver algum problema. Certo? Eles não são obrigatórios, porém, para quem utiliza, né, é necessário você ter ali pelo menos algum deles. Beleza? Por exemplo, compactadores de arquivos. No celular, provavelmente você não tem no smartphone. Um WinRAR, um WinZip. Certo? Mas no computador você tem. Tá vendo que é um utilitário? Dependendo do dispositivo, você não necessita ter ele. Ok? O antivírus. Mesma coisa. O antivírus, se você tem no celular, beleza, excelente. Mas também não é a maior parte dos usuários que tem. Pequenos usuários que possuem um antivírus instalado no celular. Porém, no computador, a maioria tem e outros não tem, assim por diante. E tantos outros aí, por exemplo, convertedores de arquivos, convertedor de PDF, convertedor de Word para PDF, são alguns outros utilitários que poucas pessoas utilizam, né? Poucas necessidades e você poucas vezes vai precisar. Beleza? E agora a gente vai ver um pouco mais dos tipos de software, né? Ou seja, o sistema operacional coordena as integrações entre hardware e software, principalmente a transferência de informação entre memória da unidade e do sistema e dos drives. Tá? Só para vocês entenderem melhor. Tá? Sem o sistema operacional, os dispositivos de entrada e saída não conseguiriam mandar essas informações para dentro do computador. Ou seja, transformar as informações em sinais digitais para que o computador consiga interpretar. O que acontece? Para facilitar a vida dos desenvolvedores, de aplicativos, dos desenvolvedores de software, esses desenvolvedores, essas pessoas, essas software houses, não desenvolvem para o computador em si. Eles desenvolvem para o sistema operacional. Certo? Por quê? Porque é o sistema operacional que recebe essas instruções e converte essas instruções em comandos de máquina. E o sistema operacional em si, que é desenvolvido para atender um determinado hardware. E é por isso que muita gente crê, né, e também é uma realidade, que o sistema operacional do Mac, o macOS, é muito mais rápido do que o Microsoft. Por quê? Porque o macOS é desenvolvido para atender um hardware específico. Ele não é genérico. Certo? Ele foi desenvolvido para atender aquele formato de notebook, aquela quantidade de memória, aquela quantidade de disco, aquele processador especificamente. Já o Windows, ele foi feito para atender a maior quantidade possível de hardware. E é por isso que ele não é tão otimizado para um hardware específico. Tá? Mas ele atende aí a maior parte dos usuários, ao contrário do Mac, que só atende aquele dispositivo em si e muitas vezes nem deixa fazer
alteração. Beleza? E os aplicativos que operam juntamente com o sistema operacional para que você execute tarefas com um microcomputador sem necessitar de ser um programador. Ou seja, você já tem esses programas, esses softwares, esses aplicativos desenvolvidos e você apenas consome deles, né? Você utiliza desses aplicativos. Você não precisa ser um programador para utilizá-los. Já está tudo pronto, basta você abrir e usá-los. Beleza? Nós não falamos, né? Mas eu coloquei aqui um slide para vocês sobre o temido vírus. O que é o vírus, né? O vírus de computadores é um programa que tem como objetivo contaminar outros programas. Sua contaminação se dá por troca de programas por meio de pendrives, CDs, DVDs ou troca de arquivos, ou baixar arquivos da internet ou via e-mail. Tá? E o que ele faz? Claro que os vírus vão se evoluindo com o tempo. Antigamente, há uns 10 anos atrás, o que o vírus fazia era capturar as informações e mandar para um servidor. Ou seja, ele capturava ali as informações que estavam criptografadas, as informações sensíveis do usuário, como senhas, número de cartão de crédito, que ele digitou, fotos, assim por diante, e mandava para um servidor web. Hoje, né, em 2022, teve muitos ataques de ransomware, que é um novo tipo de vírus. O que ele faz? Ele contamina o computador e criptografa todos os dados ali presentes. E os hackers, eles pegam o sequestro, né? Eles criptografam, então eles basicamente sequestram o computador e os hackers pedem o ressarcimento, né? Para que você pague, né? Para que o usuário pague, para que ele descriptografe essas informações. Então, órgãos do governo, pessoas físicas, a Renner também foi uma vítima desses ataques. E muitas vezes a solução é realmente pagar o hacker para ele te entregar a chave e assim você conseguir descriptografar todas as informações. Tá? Então, como eu disse, os hackers sempre também vão evoluindo, os vírus também sempre vão evoluindo tecnologicamente e também os antivírus para poder proteger. Então, por isso, novamente, sempre mantenha seus antivírus, seu sistema operacional atualizados para evitar esse tipo de problema. Beleza? Então, continuando, vamos falar um pouco sobre as categorias de um software na questão de software livre, de pago, assim por diante. Quando você vai pegar um software, comprar um software, né, você sempre tem que ver se esse software ele é livre ou se ele é pago. Tá? Por que isso? Porque se você estiver usando aí o pacote Office com o famoso crack, você está cometendo um crime. Tá? O pacote Office ele é pago. Ele é uma ferramenta paga mantida pela Microsoft. Então você não pode utilizar ele de forma gratuita, tanto é que não tem essa maneira. E você provavelmente está cometendo um crime. Mesma coisa com Windows, alguns antivírus, tem a versão free e tem a versão paga. Beleza? Mas vamos ver as categorias de software nesse sentido aqui agora. Então, a primeira categoria que a gente vai ver é o freeware. O autor opta por oferecê-lo gratuitamente a todos. Porém, o freeware é protegido por direitos autorais, ou seja, o autor mantém a propriedade legal e pode impor restrições de uso. Por exemplo, o Avast. O Avast tem uma versão lá gratuita, certo? Você pode utilizar praticamente eternamente na versão free dele, sempre renovando ali a licença e tal. Você sempre pode utilizar ela de forma gratuita. Porém, você não pode, de forma alguma, alterar o código-fonte dela, certo? Um outro exemplo é o próprio navegador, o Opera, o Google Chrome, o Internet Explorer, certo? Eles são ferramentas gratuitas, porém você também não pode alterar o código-fonte dele, beleza? O segundo que nós vamos ver é o software de domínio público. São softwares que não são protegidos por direitos autorais, pode ser usado e modificado sem restrições alguma. Geralmente são softwares patrocinados pelo governo nas instituições de ensino público. Tá? Nesse caso, eu não conheço nenhum software que seja desse sentido. Tá? Mas, por exemplo, se você está numa faculdade, alguém de uma faculdade federal desenvolveu algum aplicativo que foi pago, foi mantido no decorrer desse desenvolvimento pelo governo, esse software ele é de domínio público. Ou seja, ele não é particular, você não tem os direitos autorais, o desenvolvedor não tem os direitos autorais sobre ele. Beleza? O próximo é o software aberto.
ou o famoso open source. É uma variação do freeware, porém, junto com o programa, você encontra o código-fonte, podendo mexer no mesmo. Ajuda a identificar os erros e criar melhorias mais facilmente. Então, de uns tempos atrás, houve um ban aí dos softwares livres. Muitas pessoas estão optando pelos softwares livres, MS Office, Microsoft Office é pago, o LibreOffice é gratuito, certo? Ele faz a mesma coisa que o Windows faz. Claro, tem algumas ferramentas, tem diferenças, mas o básico ele faz, tá? E é gratuito e o Office é pago. E você, né, como desenvolvedor, você pode ajudar a melhorar o código, a melhorar a ferramenta que você está utilizando, desenvolvendo novos aplicativos, novas funções para ele. Então, é um software aberto. E o shareware, né? Essas palavras são meio estranhas, mas é isso mesmo. É uma categoria de software que muitas vezes é confundida com o freeware. É distribuído gratuitamente como freeware, mas, gostando, o usuário tem que desembolsar uma quantia para adquirir a autorização e a documentação dele. Tá? Nesse caso, não tem a famosa versão trial, a famosa versão de teste, ou seja, ou até mesmo em games, muitas vezes tem, que você pode ir gratuitamente até um ponto, e a partir daquele ponto você tem que pagar. É basicamente esse software. Você pode utilizar ele, você não pode manipular o banco de dados, a infraestrutura do código, porém você pode utilizar. E se você quiser mais, se quiser utilizar mais, ou depois de um determinado tempo, você tem que pagar para poder utilizar. Beleza? Então, essa é o shareware. E os últimos ali, o software de empacotado ou comercial. Esse tipo de software é protegido por direitos autorais e custa mais do que o shareware. Ou seja, esse software é o famoso aí software que as empresas utilizam comercialmente. É aquele software administrativo, é o próprio CDK, é o próprio Minha Biblioteca. São softwares que têm direitos autorais, que são desenvolvidos para atender uma necessidade comercial. Beleza? Ou seja, você tem que pagar mensalmente para utilizar, ou você tem que comprar essa licença e todo ano renovar. Por exemplo, o CorelDRAW, o Adobe Photoshop, são ferramentas que são desenvolvidas para um público específico, e também são de comercial, ou seja, você tem que pagar para poder utilizar. E, por último, é o software pirata, que é a cópia ilegal do software comercial. Então, ou seja, cópia não autorizada de um software é roubo, galera. Tá? Se você está usando aí o Office pirata ou qualquer outro aplicativo de forma craqueada, pirateada, é crime e a gente tem que ficar esperto com isso, beleza? E muitas vezes os usuários nem percebem que está utilizando uma cópia pirata. Por quê? Porque você leva o computador para formatar, por exemplo, o usuário final, e o técnico de informática, vai lá, formata o computador, instala o software, deixa tudo funcionando para você. Mas você não percebe que é pirata, certo? Mas, se você, na sua formatação, você pagou 50, 80 reais e você não tinha essas licenças, provavelmente você pagou por um software pirata, beleza? Então, para a gente finalizar a nossa aula, vamos ver 4 questõezinhas aqui de como esse assunto cai em concurso público, só para a gente finalizar rapidinho. Vamos lá. Essa questão é de 2021 da Objetiva, da Banca Objetiva, Prefeitura de Horizontina, Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa que apresenta somente exemplos de software. Vamos lá. Placa de vídeo e Excel 2010. Deixa eu colocar aqui. Não, né, galera? Placa de vídeo é um hardware. Tá? O Excel é um software, porém a placa de vídeo é um hardware. Teclado e firewall. O teclado ele é um dispositivo de entrada de dados e o firewall é um sistema de segurança. Tá? Então, também não é. Processador e o Windows 10. Processador é um hardware e o Windows é um software. Então, vem ali. Monitor e webcam. Também não. O monitor é um dispositivo de saída e o webcam é um dispositivo de entrada. E o antivírus e o spyware, e sim, é a alternativa E. Antivírus e spyware são exemplos de softwares, beleza? Ano 2021, também da Banca Objetiva. Sobre hardware e software. Marcar C para as alternativas certas e E para as alternativas erradas. Após assinar a alternativa, apresenta a sequência correta. O Word é um exemplo de hardware? Não, né, galera?
O Word é um exemplo de software. A placa de vídeo de um computador é um exemplo de software? Não. A placa de vídeo é um exemplo de hardware. O programa de bloco de notas é um exemplo de software? Sim. Então a alternativa correta ali é a letra C, errado, errado e certo. Questão número 3, também da banca objetiva. Assinale a alternativa que apresente um exemplo de software e 2 exemplos de hardware. Ou seja, um é software e 2 são hardware. Antivírus. Antivírus é software. Monitor e mouse são hardware. Então ali a gente já matou a questão, né? Software, antivírus, software, monitor e mouse são hardware. Vamos ver as outras alternativas para ver? Spyware é um software, Windows 10 é um software e o Word também é um software. Ou seja, da B todos são software. Na letra C, webcam, processador e firewall. Webcam é um hardware, um dispositivo de entrada de dados. Processador é um hardware e firmware também é um software. Então não é. Teclado é um hardware, spyware é um software e mouse também é um hardware, um dispositivo de entrada de dados. Então a resposta correta é a letra A. Também do ano 2021, essa é a nossa última questão, da banca IBGP. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o exemplo de um software. Tá vendo que as questões nesse sentido são bem simples, bem fáceis de entender? Se você pegar a lógica do que é um hardware e o que é um software, lembra que eu falei para vocês que o hardware é tudo que nós podemos chutar e o software é tudo que você xinga? Ou seja, hardware é físico, é algo físico ali no computador que você pode tocar, e software são tudo que é lógico, tá? Tudo que é programado, um pacote, um aplicativo, um software, beleza? Então, respondendo ali a questão, microprocessador é um hardware, sistema operacional é um software. Você consegue tocar no sistema operacional? Não. Tá? Memória RAM é um hardware, você consegue tocar na memória RAM. E o gabinete também é um hardware. Então, o único ali que apresenta um software é a letra C, sistema operacional. Então, vamos lá, a última questão ali. Em um computador correspondem, respectivamente, a placa-mãe, editor de texto, teclado, sistema operacional, navegador de internet e memória secundária. Vamos ver? Placa-mãe é um hardware, certo? Então, pode ser a alternativa A, B e a E. Então, vamos lá. Próximo, editor de texto. Editor de texto é o software, continua na mesma. O teclado é um hardware, também continua ali nas mesmas alternativas. O teclado é um hardware também, certo? Então, nós temos ali o hardware, software e hardware novamente. E, por último, sistema operacional também é um software. Vamos anotar aqui? Vamos lá. Placa-mãe é um software. O editor de... desculpa. Placa-mãe é um hardware. O editor de texto é um software. O teclado é um hardware. O sistema operacional é um software, certo? Você não consegue tocar num software, no sistema operacional. O navegador de internet também é um software. E a memória secundária, que ele é o disco rígido, que a gente viu na primeira aula de hardware, certo? É um dispositivo de armazenamento de dados, ele é um hardware. Então, o último ali que termina com hardware é a letra A. Vamos ver se bate? Hardware, software, hardware, software, hardware. Então, nossa alternativa correta é a letra A. Beleza? Chique, galera. Então, entenderam aí a diferença de software, de hardware, de dispositivo de entrada e saída? Beleza? Fique tranquilo, no material de apoio tem mais conteúdo para vocês estudarem, certo? Qualquer dúvida, entre em contato ali com o tutor, que ele estará disponível para sanar as dúvidas de vocês. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.